Olá, então, uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aí por meio do canal do YouTube da EAD da UFVJM, né? Nessa nossa mesa redonda de hoje, que fala sobre docência, trajetórias e identidade profissional, né? Atuação do professor de Ciências e Química. Eu sou o professor Fernando Arminio Ruela, docente e coordenador do curso de licenciatura em Química, modalidade EAD, da nossa instituição aqui, o UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E eu saúdo a todos, né, os professores que participarão desta mesa redonda aqui de hoje, bem como ao servidor Rian, que nos auxilia na parte técnica, né? Iniciando essa noite, eu faço agora, com grande satisfação, uma apresentação concisa da missão do curso de licenciatura em Química, nessa modalidade à distância, oferecida aqui pela UFVJM. O nosso curso, ele almeja possibilitar, né, aos licenciandos a aquisição de conhecimentos sistematizados do pensamento químico, dos processos socioeducacionais e pedagógicos, com a finalidade de formar professores habilitados para atuar na educação básica. Dessa forma, o curso ele visa capacitar os licenciandos a pensar e agir de forma adequada frente aos desafios da educação em química, com atenção especial em a nossa região, que é a região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu gostaria de iniciar, né, este evento expressando, em nome da coordenação, mais sincero agradecimento a todos os participantes e professores convidados que tornarão possível a realização desse evento de hoje. É uma grande satisfação contar com a presença de vocês, de todos vocês, que certamente promoverão um debate enriquecedor e construtivo sobre os temas abordados aqui hoje, né? E antes da gente iniciarmos de fato aqui, eu destacaria aqui algumas questões de ordem prática, né? Para quem está assistindo aí a nossa mesa redonda no YouTube, terá aí um link do formulário para a lista de presença, para emissão de certificados, que será disponibilizado na descrição do vídeo, né? Na lista de presença, será solicitada uma palavra-chave, como se fosse uma senha. E ao longo da apresentação dos participantes, dos professores, aqui na mesa redonda, serão disponibilizadas algumas palavras-chave no chat do evento. Portanto, a gente solicita que vocês fiquem atentos para não perder essas palavras-chave e assim preencher esse campo solicitado aí na lista de presença. É como se fossem 3 listas de presença, né? Cada convidado aqui vai apresentar, vai se expor, e você deverá, então, assinar essa lista de presença utilizando essas palavras-chave. E, ao final da mesa redonda, haverá um momento para perguntas aos convidados. Assim, o interessado poderá disponibilizá-las, né, essas perguntas, lá no chat da transmissão, né? Ao final, essas perguntas serão direcionadas aos participantes da mesa. Então, gente, dando início neste momento, temos a grata satisfação de apresentar os 3 participantes dessa mesa redonda. O professor Jonathan Lúcio Vieira, professor de ensino fundamental da rede Atos, de ensino de São João del Rei. A professora Débora Bárbara Silva Pereira, professora de ensino médio da rede estadual e da rede Atos de ensino, e o professor Luiz Gustavo de Lima Guimarães, da Universidade Federal de São João del Rei. Eles apresentarão suas experiências, falando um pouco sobre suas trajetórias acadêmica e profissional, e discutirão sobre a atuação e constituição da profissão docente. Eu já vou agradecer, né, a participação deles. Gostaria, neste momento, de fazer uma breve apresentação de suas trajetórias acadêmicas. A professora Bárbara Silva Pereira, ela possui graduação em Ciências e mestrado em Química de Materiais, e atualmente é docente do ensino médio da Rede Atos, como já foi mencionado acima. O professor Jonathan Lúcio Vieira, ele é graduado em Ciências Biológicas, graduando em Odontologia e pós-graduando em Análise de Comportamento Aplicado, o método ABA.
Atualmente é docente da Rede Atos de Ensino em turmas do ensino fundamental. E o professor Luiz Gustavo de Lima Guimarães é graduado em Química, né, bacharelado, habilitação em Química Industrial, mestre e doutor em Agroquímica e professor associado 1 da Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ. Agradecendo desde já o aceite ao nosso convite, gostaríamos, neste momento, né, de passar a palavra ao professor Jonathan para suas considerações, lembrando aí que o nosso tempo aí de apresentação é em torno de 15 a 20 minutos. Então, eu passo aí a palavra para o professor Jonathan. Obrigado, Fernando, professor Fernando. Boa noite, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, presente com vocês, né? Tem uma colega aí de profissão, a Débora, trabalha na mesma instituição. Então, pessoal, conforme apresentado, meu nome é Jonathan Vieira, tenho 36 anos, sou natural da cidade de São João del Rei. Sou professor da Rede Atos de Ensino, uma rede particular aqui da minha cidade, conforme já mencionado, né? Graduação em Ciências Biológicas pela UFSJ, atualmente graduando em Odontologia, já estou no período final, nos períodos finais, e também aí estou fazendo uma pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicado. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória durante a minha graduação para vocês, eu acredito que tenha sido para mim um momento um pouco desafiador, né? E eu gosto de falar isso porque foi um desafio positivo para minha formação e para o profissional que eu sou hoje. Eu não tive a oportunidade de me dedicar exclusivamente ao estudo. Eu vim de colégio público e durante a graduação, desde o início até o final, eu sempre trabalhei. Então, eu sempre tive que conciliar o meu tempo entre os estudos, as responsabilidades com o trabalho e também a questão ali com o cansaço, que é o normal de qualquer pessoa. Isso é um pouco desafiador, né? Principalmente para conseguir ali, como que eu posso dizer, conseguir dividir a atenção de uma forma equilibrada. Mas isso para mim também trouxe um crescimento muito positivo durante a graduação e também hoje na minha atuação como professor, né? Conforme já dito, eu sou professor do ensino fundamental, eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano. E esses desafios que eu enfrentei durante a graduação, hoje me levam a uma reflexão que, para mim, eu acho assim que é algo muito importante na minha atuação como professor, que é o conseguir, ou pelo menos tentar entender as demandas que os alunos possam trazer durante as aulas. Às vezes podemos encontrar alunos ali que podem estar um pouco desanimados, podem estar um pouco cansados, podem parecer não estarem interessados na aula e muitas vezes ali num ato automático nós pensamos, poxa, o aluno não quer nada, eu estou aqui tentando explicar, mas tentar compreender o que está por trás daquela situação é algo que faz com que o professor consiga trazer o aluno para si, consiga trazer o aluno para aquele momento. Às vezes o aluno pode estar ali numa demanda de cansaço, pode estar com um problema pessoal ou outras coisas, né, do dia a dia, e conseguir compreender isso e conseguir acolher o aluno dentro desse momento é conseguir ganhá-lo, né, justamente para você fazer com que ele veja a importância do seu conteúdo na vida dele. Eu trabalho ali com crianças e adolescentes no processo de transição, então são demandas, né, que realmente aparecem cotidianamente. E a sala de aula é algo muito dinâmico, muito dinâmico. Cada dia você tem a turma com determinado comportamento, as turmas são diferentes, mesmo sendo do mesmo segmento, né? E uma das coisas que eu levo muito em consideração, né, durante o processo de ensino-aprendizado é fazer com que o aluno reconheça o seu protagonismo durante a construção do conhecimento. Nossos alunos hoje, né, eles têm acesso a muita informação. E nós, como professores, falo ali principalmente desse segmento em que eu atuo, nós temos que atuar como mediadores. Mediadores para que esses alunos consigam filtrar esse excesso de informação e conseguir convertê-lo em conhecimento. Saber o que é útil, saber o que não é útil, saber o que realmente ali é algo importante para o crescimento dele.
E a partir do momento que o aluno ele consegue fazer esse filtro mediado por nós, professores, o aluno consegue compreender a importância dele na sala de aula, a importância dele na construção do conhecimento. E aí ele não fica ali de uma forma passiva, né? Somente copiando do quadro, somente acolhendo ali o que o professor está falando, mas você consegue gerar uma discussão sobre o conteúdo, consegue fazer com que o aluno leve aquilo que está dentro da sala de aula para a vida dele, para o além da sala de aula, né? E com isso é algo que eu chamo muita atenção para mim, né? Eu faço uma reflexão muito grande, que é a questão de não focar somente nas dificuldades do aluno, e sim começar a procurar habilidades que o aluno tem e muitas vezes não sabe. Porque muitas vezes nós professores, né, estamos cansados de ouvir, não gosto muito dessa matéria, não tenho muita afinidade nessa matéria. Talvez esse não gostar ou talvez esse não ter afinidade é porque ele não descobriu a habilidade dele dentro desse conteúdo. E aí que está o X da questão. Como identificar essas habilidades dos alunos, né? Aí, esse identificar as habilidades dos alunos é permitir esse protagonismo. É permitir a discussão, é permitir a atuação dentro da sala de aula, é estimular o aluno, né, a estar presente, né? Não somente estar ali sentado, mas estar presente. Às vezes eu posso ter um aluno que ele tem muita habilidade, por exemplo, em cálculos, em exatas, e talvez ele vai achar que biologia não pode fazer muito sentido para ele. Por que não tentar fazer a aplicação de cálculos no conteúdo da biologia? Talvez ali eu possa explicar, por exemplo, um processo de ecologia, em que o aluno tem que me dar dados estatísticos, e a aplicação desses cálculos, ele vai começar a fazer mais sentido para ele o ensino de biologia em si. Assim, da mesma forma como eu posso aplicar isso dentro da química, dentro da física. E nós, das ciências humanas, né? Desculpa, das ciências da natureza, perdão, nós das ciências da natureza temos como que eu posso falar? Nós temos ali algo muito a nosso favor, que é que as nossas disciplinas, elas nos permitem tirar do papel, tirar aquilo que está no papel e colocar na mão do aluno, que é quando nós começamos a aplicar as metodologias ativas. É as nossas aulas práticas, é levar os alunos para poder fazer uma experiência no laboratório, fazer algumas reações, fazer uma análise no microscópio, porque aí eles vão sair daquela zona de conforto que é só ouvir e não discutir, né? E vai só ouvindo, só ouvindo. Quando ele sai dessa zona de conforto, ele tem que colocar a mão na massa, ele vai começar a ver, ele vai começar a enxergar realmente aquilo que está sendo explicado, está sendo aplicado, e aquilo passa a fazer muito sentido para ele. No colégio onde eu atuo, além ali, né, das aulas de ciências, do currículo regular, né, eu também atuo na área de robótica, né, e aprendizagem criativa, e também desenvolvo projetos relacionados à saúde. Então, por exemplo, esse ano, todos os anos, né, eu desenvolvo uma semana chamada Semana de Promoção à Saúde, onde junto com uma equipe multidisciplinar, que envolve neuropsicopedagoga, a coordenação do colégio, psicólogo e outros professores parceiros, nós escolhemos um tema relacionado à saúde e trazemos esse tema para os alunos em forma de palestras, minicursos, pequenas capacitações. E esse ano, de uma forma diferente, nós convidamos um grupo de alunos para participar dessa semana. Esse ano nós trabalhamos com o tema suporte básico de vida, então pegamos todos os segmentos do colégio e demos uma pequena capacitação sobre suporte básico de vida. E aí, com isso, quando nós convidamos os alunos, tivemos uma demanda de 30 alunos participando, alunos do 9º ano e alunos da 2ª série. Eu posso dizer que foi um dos melhores eventos que nós já tivemos até hoje, esse já é o 4º ano, né? E dentro desse processo, a participação dos alunos fez uma diferença imensa, porque fez sentido para eles, e quando os colegas perceberam que outros colegas ali estavam atuando, estavam participando, passando orientações sobre o suporte básico de vida, a participação foi muito maior. Então, o alcance se tornou maior. Então, eu vejo hoje que a docência, né, o ser professor, é conseguir identificar
as habilidades que ainda estão escondidas nos alunos, que eles ainda não conseguiram identificar, não conseguiram perceber, colocar esse esforço para eles, introduzir novas habilidades, e a partir desse momento, o desafio de ser mediador entre o excesso de informação e converter isso em conhecimento vai se tornar muito mais fácil e muito mais leve e muito mais prazeroso. Porque quando nós percebemos toda essa etapa de conversão, de excesso de informação em conhecimento, e você consegue ver ali, né, expresso no rosto do aluno, né, que aquilo está fazendo sentido para ele, acredito que não tem um prazer melhor para o professor, não tem uma satisfação melhor. O aluno não precisa dizer nada, só a expressão dele de falar, uau, é isso, já faz todo sentido ali para a prática ali de um professor dentro de uma sala de aula. Fernando? Acho que seu microfone está desligado. Desculpa, gente, estou falando aqui com o microfone desligado. Eu estava agradecendo ao professor Jonathan, eu agradeço pela excelente apresentação, e eu convido agora a professora Débora para a apresentação, relembrando aí o nosso tempo de 15 a 20 minutos. Aí eu passo a palavra agora para você, Débora, fique à vontade. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, né, presentes aqui na sala, a todos que estão nos ouvindo aí. É com grande prazer, né, e satisfação que eu recebi, que eu aceitei esse convite para essa mesa redonda e espero que seja bastante proveitoso aí para todos nós. Como o professor Fernando já falou para vocês, eu sou professora de ensino médio, né? Eu trabalho no ensino regular e também agora numa escola de ensino para jovens e adultos. Eu também tive, assim, como o Jonathan, né, meu amigo de trabalho aí, disse, na graduação ele passou por momentos desafiadores, eu também passei, né? Eu já tenho, assim, um tempo significativo de sala de aula. Esse ano eu estou completando 25 anos de sala de aula. E quando eu comecei, né, o meu curso de graduação, primeiro eu fiz uma licenciatura curta em ciências, porque naquela época a gente não tinha ainda os cursos separados, né, química, física, biologia. E no decorrer dessa entrada minha na faculdade, eu fiquei grávida, casei, então, assim, foi desafiador, né, porque eu tive que conciliar estudo, ao mesmo tempo a família, a universidade. Mas, assim, eu digo que quando a gente está muito apertado, é que as coisas andam, sabe? É que funciona mesmo, é que a gente dá o nosso máximo, que a gente, sei lá, faz por onde de conseguir o melhor que a gente pode, né? E eu acho que foi assim comigo. E eu consegui terminar, né, com a ajuda de muitas pessoas ao meu redor, a licenciatura curta. Depois eu fui para a licenciatura plena em Química, porque a Química sempre me fascinou, é com isso que eu trabalho hoje, né, no ensino médio. E fiz a licenciatura em Química, depois de um tempo também fiz o mestrado na área de Química dos Materiais. E assim, a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu faço o que realmente eu gosto, né? Eu sinto prazer em dar aula, eu gosto de estar em sala de aula. Assim, eu me sinto realmente feliz na profissão que eu escolhi. E eu acho que isso é um ponto que tem que ser primordial, né? Principalmente nos dias de hoje, porque são grandes mesmo os desafios, principalmente em escola pública, né? A gente enfrenta aí muita coisa no dia a dia, mas quando a gente faz o que a gente gosta, né, que a gente tem um foco, um objetivo e sente prazer naquilo que a gente faz, tudo fica mais tranquilo. Então, assim, é com muita alegria, né, que eu faço o meu trabalho a cada dia. Eu faço parte de duas realidades, né, diferentes. Até o ano passado, eu trabalhava só no ensino regular, ensino médio regular. Trabalho, né, na maioria das vezes com segundo e terceiro ano. Esse ano teve, assim, uma mudança na minha vida, né, porque eu saí de uma escola que eu trabalhava, uma escola pública, 23 anos, e fui para uma outra escola, que é o SESEC, aqui em São João del Rei também,
que é um ensino diferente, né? Que é um ensino para jovens e adultos, pessoas que já passaram da faixa etária, que estão voltando para a escola por algum motivo, né? E, assim, está sendo também um trabalho muito prazeroso e bem desafiador, porque, assim, é uma realidade muito diferente. Mas a gente lida, né, com um público que quer aprender, né, que quer aproveitar aquele tempo ali que ficou para trás. Então, está sendo bem legal essa experiência aí na minha carreira agora. Como meu amigo Jonathan falou, né, a gente, em sala de aula, a gente passa por muitas situações. No ensino de química, né, que eu faço, eu tento sempre, assim, contextualizar, né, os conhecimentos que estão sendo trabalhados, buscar um pouco da realidade do aluno para a sala de aula. Eu acho que isso também é essencial. Busco também o meu aprimoramento, né, como profissional. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre reciclando, né, os meus conhecimentos. Eu acho que o professor ele tem que ser assim mesmo, porque o conhecimento é uma coisa que muda, né, a cada dia, é uma coisa que evolui. Então, a gente tem que estar buscando novos conhecimentos, tem que estar compartilhando ideias, a gente tem que estar aberto para novas ideias, né? A gente tem que acompanhar o ritmo dos alunos, a quantidade de informação que chega, né? Como o Jonathan muito bem colocou aí, saber ser esse mediador, né, para a filtragem de todas essas informações. Então, assim, a gente precisa estar preparado. Então, uma outra coisa que eu tenho em mente, assim, que o professor ele tem que ter, né, para ele fazer um bom trabalho, para ele ter um bom retorno naquilo que ele faz, além do gostar do que faz, se aprimorar, né, naquilo que faz também. Eu sou uma professora, assim, que eu não sossego, não, né? Eu gosto de estar aprendendo. Então, eu participo muito também, participei muitos anos, até pela UFSJ mesmo, de projetos, né, como o PIBID, o Residência Pedagógica, que são estratégias, assim, né, que aproximam a universidade da escola básica e que dá a oportunidade, né, de alunos irem para essa realidade da escola básica, ver como é que funciona, trazer experiência, levar experiência. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar dentro desse tipo de projeto, porque é aí que eu aprendo muito também, que eu reciclo, né, as minhas ideias. E, através desses projetos, a gente consegue levar para a escola, às vezes, coisas que fica mais difícil da gente trabalhando sozinho ali em sala de aula, né? A ajuda dos alunos da universidade, né, como residentes ou como PIBIdianos, é bem legal. Eles trazem estratégias, eles ajudam na elaboração de atividades mais envolventes, né? Como o Jonathan falou, a gente hoje em dia está buscando muito essa educação criativa, né? Na nossa escola, lá na ADOS, a gente trabalha muito em cima disso. E também na escola pública, né? As escolas também estão todas preocupadas com esse tipo de aprendizagem, de trazer o aluno e colocá-lo com a mão na massa, porque a gente sabe que é assim mesmo que o conhecimento vem com mais clareza, né? Com mais nitidez para esse aluno, com mais sentido, né? Eu gosto muito como professora de química, no meu dia a dia na sala de aula, de mostrar para os alunos que a química não é uma coisa que está distante, né? Ela faz parte da nossa vida. Nós estarmos aqui respirando é um exemplo disso, né? A nossa sobrevivência depende de uma reação química. Então, assim, eu gosto de mostrar isso para os alunos, para eles entenderem que, né, o conhecimento da escola, ele tem que fazer parte da nossa vida lá fora, e ele tem que fazer sentido para melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente ser um cidadão mais crítico, né? Quando a gente vai a um supermercado, quando a gente vai a uma consulta médica, quando a gente vai fazer uma escolha, sabe, do alimento que a gente vai comer, isso tudo tem que ter, né, a ver com o que a gente estuda na escola. Então, assim, é uma coisa que eu tenho, né, comigo, a trabalhar o conteúdo química no ensino médio, não é só com o objetivo de preparar o aluno, né, para fazer um Enem, um concurso, porque tem isso também,
né? Tanto lá na Atos, quanto na escola de ensino regular, quanto lá no SESEC, né? Às vezes a gente tem alunos lá que pararam de estudar por algum motivo, mas tem um sonho de entrar na universidade, de fazer um curso superior, ou de fazer um concurso, né? Muita gente quer fazer um concurso da prefeitura. Hoje em dia eles precisam estar preparados nesse sentido, com o ensino médio. Então, assim, a gente tenta alimentar esse sonho do aluno e colaborar para que ele consiga esse objetivo, mas não é só isso, né? A gente tem que tentar enxergar a escola como algo além disso, né? Algo que realmente faça sentido na nossa vida. E como o Jonathan falou, hoje em dia a escola ela está muito diferente, né? Assim, ela está muito preparada. Os professores eles estão muito informados também. A maioria, né, faz essa busca de melhoramento, de aplicar coisas práticas, né, para os alunos, projetos dentro de sala de aula, né, interdisciplinares. Eu gosto muito disso também. A gente tem esse costume, né, fazer a aula interdisciplinar. Então, às vezes a gente junta lá com alguém da biologia, com alguém da geografia, e a gente faz um trabalho em conjunto, né? Discute um tema, abre esse tema para os alunos, né? Sempre buscando também o conhecimento prévio deles. Eu acho que isso é muito importante, né? Cada aluno, ele tem uma história de vida, ele tem uma vivência lá fora, então é muita riqueza, né? Que cada um carrega. E uma coisa que o Jonathan falou que eu concordo muito também é a gente saber focar nas habilidades. Isso é uma outra coisa que hoje em dia a gente busca muito dentro da escola, né? Enxergar o aluno como um indivíduo diferente, né? Nós não temos ali, às vezes, numa sala de 25 alunos, a gente tem cada um de um jeito, com uma habilidade, com uma forma de aprender, com um comportamento. Então, nós, como professores, a gente tem que estar com uma visão aberta para isso, né? Enfrentar os desafios que aparecem também, porque hoje em dia a gente recebe dentro das escolas muitos alunos especiais, né? Muitos alunos com diferentes habilidades, então a gente tem que estar se preparando para isso também, né? Para poder atender a todo tipo de público, para poder atingir a todo tipo de público. Então, assim, a missão do professor, eu digo missão, né, porque na minha visão é realmente uma grande missão, é trabalhar, né, o ser humano com conhecimento, mas eu acho que vai muito além disso, né? Dentro de uma sala de aula, a gente não é só transmissor ou mediador de conhecimento, né? Às vezes a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber compartilhar, então a gente tem que estar muito aberto sempre, né, para os nossos alunos aí. A gente vai ter alunos difíceis, né, difíceis no comportamento, na disciplina, mas a gente vai ter também alunos muito focados, então eu digo assim, que o ambiente de sala de aula é um ambiente que, nossa, ele renova, na minha visão, assim, ele renova a cabeça da gente, o ânimo da gente. Às vezes você está num dia assim, nossa, hoje eu não estou legal, mas eu tenho que ir trabalhar. E quando eu chego na escola, às vezes eu estou dessa forma, isso tudo muda dentro de mim, porque ali eu fico tão comprometida e é uma energia tão boa, né, dos alunos, assim, é uma alegria contagiante, né, porque os meninos são muito felizes, né, estão sempre alto astral. Tem um ou outro que às vezes não está, mas assim, um ambiente escolar, de modo geral, ele é um ambiente transmite isso, transmite muita alegria, né? É um lugar de muita, sei lá, é prazeroso estar ali. Então, eu digo que a profissão, né, professor, ela é uma profissão desafiadora, né, em todos os sentidos, de atingir conhecimento, de reciclar conhecimento, de transmitir conhecimento, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Quantas vezes eu chego na minha cidade e entro aí num local onde eu vou fazer uma consulta, ou onde eu vou comprar um remédio, ou eu no supermercado, e tem lá um aluno meu que fala, nossa, Débora, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo.
eu consegui alcançar o meu objetivo que eu queria. Às vezes agradece, né? Nossa, muito obrigado por aquelas aulas. Eu já até ouvi assim, nossa, você pegava no meu pé, né? Mas valeu a pena, porque eu consegui muita coisa. Então, assim, é bom isso, né? Eu acho que o professor ele tem também esse lado gratificante, né? De ver alguém crescer, de ver alguém alcançar um sonho, um objetivo, e você esteve ali, né? Fez parte disso. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é: acreditem, né, na profissão professor, lutem por isso, enfrentem os desafios, porque a recompensa, ela vem sim, né, de várias formas. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Débora. Renovo aí os agradecimentos à professora Débora, e para fechar esse momento nosso aqui de apresentações, eu convido e passo a palavra ao professor Luiz Gustavo, relembrando aí nossa faixa de tempo de 15 a 20 minutos. Você tem aí a palavra, professor. Fique à vontade. Muito obrigado, Fernando. Boa noite aos colegas, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Observando as falas, né, do Jonathan e da Débora, na universidade, de certa forma, a realidade nossa ela é um pouco diferente, né? Porque quando você vai para o curso de Química, você espera que o aluno ele realmente já tenha escolhido, né, ser químico, né? Mas voltando um pouco e fazendo uma apresentação, eu sou professor da área de Química Orgânica e Bioquímica, tá, da Universidade Federal de São João del Rei. Atuo aqui no campus Dom Bosco, né, em São João del Rei mesmo, no Departamento de Ciências Naturais. Trabalho com a parte de ensino, né, de graduação, e também com a parte de pesquisa, atuando na pós-graduação, né? Se nós pararmos para pensar, a universidade é um tripé, né? Ensino, pesquisa, extensão. Eu diria que talvez tenha até um pouco mais, que tem a parte administrativa também, que de certa forma os professores também estão envolvidos, né, em muito, né? Mas quando a gente fala em ensino, pesquisa e extensão, de certa forma é tudo ensino, tá? Não tem como não ser ensino. Até mesmo algumas coisas de administração é ensino, né? Porque a parte de ensino você vai para a sala de aula, vai dar aula na graduação ou na pós, é ensino. A pesquisa é ensino, você está ensinando, você tem alunos, ou você orienta alunos de IC, alunos de mestrado, doutorado, então você está ensinando eles também, né, a ser pesquisadores, ensinando conteúdos, óbvio, também, então, assim, não tem como, e a extensão, de certa forma, também acaba, muitas vezes, ensino também, né? A gente está envolvido sempre com os alunos, então a gente está sempre com o aluno do lado e a gente está sempre ensinando, né? E até mesmo a parte administrativa, se você está numa coordenação de curso ou num colegiado de curso, de certa forma, também tem ensino envolvido nisso aí, né? E é essencial isso, né? Dar aula na universidade, de certa forma, é um pouco diferente, né? Talvez a gente não tenha o contato que o professor de ensino médio, de ensino fundamental tem com o aluno, né? Muitas vezes o aluno talvez ele esteja um pouco mais distante. Apesar de você dar abertura, claro, cada professor tem a sua forma de atuar, mas eu particularmente sempre dou abertura, pode me procurar fora do horário de aula, pode tirar dúvida, mas muitas vezes o pessoal, às vezes, nem procura tanto, né? Mas a gente vai vendo, né, as diferenças, né, e as peculiaridades de cada um, né, e talvez as angústias, as agonias de cada aluno, todo mundo tem seus problemas, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo, ou as suas facilidades, ou as suas aptidões, né, e ser professor, na verdade, você tem que saber lidar com tudo isso, não tem como. O professor, ele não pode ser um ser punitivo, né? A gente é um ser educador,
né? E ser educador, você tem que ouvir, você tem que compreender, muitas vezes, né? A gente não pode ser muito rígido, de certa forma, né? Mas com o aluno de graduação, por mais que tenha você às vezes até aproxima de alguns, né? Não todos, mas ainda não tem muito aquela proximidade. Mas quando você trabalha na pesquisa, que você tem aluno de iniciação, aluno de mestrado, aluno de doutorado, eles estão mais próximos de você, né? De certa forma, eu não diria que você entra na vida pessoal dele, mas alguma coisa você participa, né? E é aí que você vê mais, né, o dia a dia de cada um, os problemas de cada um, e são diversos, tá? A pandemia, então, para cá, ela mostrou muita coisa para a gente, né? E o pessoal voltou, a volta pós-pandemia está muito diferente do que era 2019, né? As coisas mudaram muito, né? É, e eu acho que muitas vezes ser professor não é só você ensinar ou saber ensinar, você tem que compreender, né? Então, muitas vezes a gente tem que compreender também a situação que o aluno passa, ou de repente se colocar no lugar dele, né, e tentar enxergar o universo da forma como ele tá vivendo, né? Porque aquele tempo do professor punitivo, que ia lá e dava só a aula, vira as costas e vai embora, passou bem, não passou, amém. Esse tempo, ele já ficou. Hoje não é mais assim, né? Eu acho que a universidade, ela está começando a passar por um processo que vai requerer mudanças. Isso é uma opinião pessoal minha, é a maneira como eu enxergo. Talvez muitos possam até discordar, mas nós vamos ter que mudar. A universidade, como ela vinha sendo, não vai mais, né? A juventude mudou, as pessoas que entram num curso de graduação, elas mudaram, né? As pessoas hoje, elas são mais momentâneas, elas não querem esperar muito tempo, tipo assim, eu não vou esperar 5 anos para ter uma profissão, né? Eu não vou esperar 5 anos para me formar e ganhar o mercado. Eu acho que, de repente, você hoje vai numa plataforma e consegue um curso, já consegue alguma coisa, já consegue trabalhar com aquilo, já aprende ali. Então, a universidade, eu acredito que ela vai ter que refletir um pouco para que ela seja útil, digamos assim, para que a sociedade veja que, não, eu fazendo um curso superior vai me ajudar, eu vou mudar a minha vida, vai melhorar a minha vida, porque da maneira como está hoje, a gente percebe que muitos cursos, principalmente os cursos na área de exatas, e aquelas ciências básicas, e aí eu digo química, física, né? Às vezes não estão completando nem as turmas, né, no processo seletivo, né? Se você tem lá 25 vagas, às vezes entram 20, entram 18, né? Então, isso é algo que vai ter que começar a se pensar. Por quê? Eu diria que hoje você vai para uma sala de aula, a primeira coisa, eu acho que o mais difícil não é você passar o conteúdo, não é você saber ensinar, não é você explicar bem. É você despertar o interesse do aluno naquilo que você está falando, né? O aluno, ele tem que ver, ele tem que sentir que aquilo é importante para ele de alguma maneira, tá? Senão ele vai desinteressar. Porque o mundo hoje tem muita coisa para chamar a atenção, né? É a mesma coisa, os próprios celulares, aquela coisa toda. Então, assim, ou você consegue prender o aluno no que você está falando, ou então não adianta você dar a melhor aula do mundo, porque não vai adiantar, tá? Então, isso é uma questão que os professores, principalmente no ensino superior, eles têm que começar a pensar um pouco em relação a isso, né? Aquela coisa simplesmente técnica de chegar e falar e de apresentar e depois
só cobrar, isso realmente hoje, eu acho que não vai muito bem, mas isso já está ultrapassado, tá? Isso não é assim. Bom, voltando, né, para uma outra questão, e aí eu, pensando no papel do professor, eu acho que ser professor é mudar as pessoas, tá? A importância do profissional professor. Mudar no que eu digo não é simplesmente financeiramente, melhorar financeiramente de vida, ou algo, não é isso. É mudar o jeito de viver, o jeito de ensinar, de ver a vida, né? E, consequentemente, claro, até mesmo financeiro, as transformações que vão acontecer na vida das pessoas, né? Eu digo isso quando a gente percebe aquele aluno que começa o curso de graduação, depois ele vem fazer uma iniciação, dali, de repente, ele passa para um mestrado, entra num doutorado, você vai vendo a evolução, né, desses alunos, e o mais gratificante é quando ele sai da universidade, independente de qual posição, se saiu da graduação, ou se fez um mestrado, ou se fez um doutorado, é ver aquele aluno entrando, né, digamos assim, no mercado de trabalho, ou melhor, conquistando o seu espaço, né, profissional, principalmente naquilo que ele estudou, né? Eu acho que é aí que está a grande motivação nossa enquanto professores, ver o aluno depois no seu espaço, trabalhando, gostando do que faz, se dando bem, profissionalmente e até mesmo financeiramente, né? Então, assim, eu tenho alguns exemplos e a gente fica feliz. Eu sou professor de universidade desde 2009, né? E comecei na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Gurupi, né? Eu fui para lá, eu estava no doutorado, eu não tinha terminado o doutorado ainda. E ajudei a montar o curso de Química Ambiental. Na verdade, teve um momento que eu era o único químico do campus num curso de Química, né? A gente ajudou a montar a estrutura curricular, o PPC, e eu fiquei lá até 2013, quando eu prestei concurso na UFSJ e vim para São João del Rei. Então, tem 10 anos que eu estou na UFSJ. Então, assim, eu vi várias realidades, né? Eu vi a realidade do pessoal lá no norte, vejo aqui, não é muito diferente em termos de alunos, não muda muita coisa, né? Mas o que satisfaz quando a gente olha um pouco para trás. Por exemplo, uma das primeiras alunas de iniciação que eu tive no Tocantins, hoje ela já é professora lá, na universidade, né, na área de biotecnologia, já fez doutorado, passou no concurso lá, já é professora. Uma outra aluna, há pouco tempo, era professora também, porém substituta, mas já estava terminando o doutorado também, né? Aqui em São João, a primeira aluna que eu orientei aqui na pós-graduação em Física e Química de Materiais, ela passou em primeiro lugar no concurso para técnico no IFET de Bom Sucesso, né? Está empregada lá. Tem uma outra aluna que terminou o mestrado, não quis fazer doutorado, e ela é de Barbacena, e eu ainda brinco com ela, você ganha mais do que a gente, porque ela dá aula no Unipac e em alguns colégios, então ela dá muita aula, né? Então, assim, ganhou seu espaço também, está trabalhando, né? E tem outros exemplos. Então, assim, quando isso acontece com o aluno, eu, como professor, me sinto realizado, né? Porque por mais que a gente está na universidade e fala, não, eu também faço pesquisa e tudo, tá, mérito, importante fazer pesquisa. Mas nós, no nosso país, eu acho que mudar a vida das pessoas é mais importante, tá? Quando o seu aluno consegue mudar a vida dele para melhor, né, em qualquer sentido, isso para a gente é mais gratificante do que simplesmente, às vezes, publicar um artigo, tá? Isso é meu modo de ver, né? Assim, claro, ciência é importante, mas a gente também tem que ter esse lado humano, e eu acho que para nós isso, para mim, é o primordial, assim. É a formação, é ajudar as pessoas a mudarem de vida por meio da educação.
tá? E aí eu cito o exemplo meu pessoal, né? Eu fui criado aqui do lado, em Itumiri, do lado que eu digo assim, de São João del Rei, né? Aqui no sul de Minas. Sou filho de agricultor, minha mãe é funcionária pública de escola, trabalhava na secretaria, né? E eu estudei em escola pública até a 8ª série, consegui, né, por meio de ajudas de parentes também, fazer o ensino médio em escola particular. Naquele tempo ainda era o vestibular, se eu não me engano, eu fiz o Enem, a primeira vez que houve o Enem, se não me engano, foi em 98, né? E não tinha em todas as cidades. Eu lembro que eu tive que ir a Belo Horizonte fazer o Enem. Naquele momento que as universidades começaram a exigir o Enem para entrar nos cursos, mesmo assim, geralmente tinham 2 etapas. O primeiro era o vestibular, era aquele vestibular clássico, né? Então você escolhia a universidade que você ia fazer, né? Aí a nota do Enem, ela substituía a primeira fase, que era só as questões de marcar, né, e tudo, e depois tinha aquela prova, por exemplo, para a química, a gente fazia matemática, física e química aberta, ainda tinha que fazer ela aberta, né? E aí eu entrei no curso de graduação em Ouro Preto, foram 4 anos, depois eu consegui passar no mestrado, o doutorado, e aí, antes de terminar o doutorado, eu já consegui entrar na universidade, né? Assim, de certa forma, eu peguei aquela fase que tinham vários concursos, né, em 2009, 2010, né, e aí eu digo, eu consegui mudar, né, totalmente a minha vida graças ao ensino, né, à educação, né. Então eu acho que se não fosse os professores, não fosse o ensino, né, pelo menos a minha vida hoje seria muito diferente, né, e consequentemente eu não estaria ajudando, talvez, né, ajudando outras pessoas a conseguir a mesma coisa, né. É assim que a gente enxerga isso, né? Então, a missão de professor, ela é uma missão nobre, muitas vezes, né, a gente é meio, né, não tem aquele merecimento da sociedade, digamos assim, mas a gente não tem que fazer as coisas pensando no que vem de fora, a gente tem que fazer as coisas com aquilo que nós nos sentimos bem. Eu, particularmente, fico muito feliz quando vejo um ex-aluno, alguém se dando bem, né, na profissão, se dando bem na sua trajetória profissional, tá? Então, a gente tem que enxergar o seguinte, independente de onde esteja o professor, no ensino fundamental, no ensino médio ou na universidade, a nossa função é transformar vidas. É isso, nós não somos punitivos, a gente ensina, a gente educa, a gente mostra caminhos, né? E muitas vezes a gente tem que ter uma compreensão muito grande, mas faz parte da profissão. E é isso, né? Então, dentre N profissões que a gente tem, né? Eu acho que uma das que a gente realmente consegue mudar vidas, e eu acho que é a única maneira que a gente tem de mudar o mundo, e principalmente no nosso país também, é por meio da educação. Não tem outro caminho. Não adianta, tá? Então, assim, eu espero que, né, que vocês gostem de lecionar, mas além de lecionar, lecionem pensando nas mudanças que vão ser ocasionadas nas vidas dos outros, né? Para nós agora, talvez, já não importa muito, a gente já chega a ser professor, é professor, a nossa vida é essa, mas a gente vai ser importante para as outras pessoas, tá? Então, é isso. É um recado que eu tenho, assim, e eu digo isso porque eu mudei a minha vida por meio do ensino e acredito e faço, né? Levanto todos os dias para tentar mudar a vida de outras pessoas também, né? Assim como a minha foi, né, também mudada, tá? Então é isso. Professor Fernando, fique à vontade. Ok, professor Luiz, obrigado. Obrigado também, gratidão à Débora, ao Jonathan, por aceitarem o nosso convite aí, compartilhando aí conosco essas experiências, né, tão valiosas. E, bom, chega aí o momento, então,
eu ter que fazer aqui algumas perguntas no sentido de alimentar as nossas discussões aqui na mesa, né? A primeira pergunta, na verdade, né, eu vou direcionar ela ao professor Jonathan, para a gente começar aqui, né? Eu pergunto ao professor Jonathan se ele teria, assim, alguma experiência interessante, bacana, que você tenha, assim, vivenciado aí durante o ensino de ciências, e que você poderia compartilhar com a gente, para a gente ter essa experiência também, para a gente aprender um pouco. Professor Fernando, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma experiência, assim, que para mim, na verdade, tem sido bem constante, né? A professora Débora, ela citou a questão do colégio estar recebendo aí, né? Ainda bem que está recebendo vários alunos neuroatípicos, né? Com algumas neurodivergências. E essa experiência, para mim, tem sido muito fortificante. E eu vou até aproveitar a fala do professor Luiz, quando ele fala que a função do professor é transformar vidas. Concordo plenamente, professor, e fiquei muito inspirado com a sua fala. Justamente pelo fato de, ao receber esses alunos, né, com suas neurodivergências, com as suas dificuldades, e conseguir identificar as habilidades deles, conseguir fazer com que a disciplina faça sentido e consiga fazer parte da vida deles. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tenho um aluno no colégio, né, neuroatípico, né, ele é diagnosticado com autismo, e eu tive a experiência de solicitar os responsáveis da participação dele, né, para eu poder inscrever ele numa das Olimpíadas, as Olimpíadas Nacionais de Ciências, e tive essa autorização. Entrei em contato com a instituição responsável, passei o diagnóstico do meu aluno, então consegui fazer valer os direitos dele, e eu tive o aluno aprovado em uma das etapas, sabe? Então, isso para mim, quanto professor, foi uma experiência muito marcante, tem sido muito marcante, não só ele, quanto os demais alunos. E isso vem me inspirando cada vez mais, né, a buscar várias estratégias para eu conseguir todos os alunos, neurotípico, neuroatípicos, de uma forma, assim, geral, e sem gerar ali uma exclusão ou sem deixar muito evidente as dificuldades dos alunos. E eu até citei na minha fala que esse ano, durante um dos meus projetos, que antes era feito só por alunos e profissionais da área da saúde, que é a Semana de Promoção da Saúde, eu tive a experiência de ter alunos participando. Então, os meus alunos vieram em outros horários, fizeram capacitações comigo, né? Então, eu passei instruções para os alunos e ver os meus alunos, né? 30 alunos, metade do 9º ano e metade da 2ª série, dando palestra para o restante da escola, isso aí não teve, assim, não teve algo melhor para mim. Acho que não tem nada que pague essa experiência de ver o meu aluno assumindo o meu lugar ali para poder passar informação. Ok, muito obrigado, professor Jonathan, muito bacana sua exposição. A segunda pergunta eu vou direcionar para a professora Débora, e na verdade foi até uma coincidência, porque era justamente esse assunto. Eu não contava que o professor Jonathan ia falar sobre essa questão da neurodivergência, mas como a professora Débora tocou nesse assunto mais incisivamente, né, aí eu dediquei aqui uma questão a respeito disso, né. Eu queria perguntar à professora Débora como que os professores eles podem lidar com estudantes que estão enfrentando esse tipo de dificuldade, né? Dificuldade acadêmica e comportamental, né? Quais seriam, né, as estratégias, né, que poderiam ser aí utilizadas, né, para ajudar esses alunos a ter sucesso? E aí a gente continua, né? O Jonathan já falou um pouco da experiência dele, aí eu repasso para a Débora para poder falar a respeito, então. Tá certo, professor Fernando. Então, assim, o Jonathan falando, eu estava pensando aqui nas situações que eu já vivenciei também, não só lá na Atos, mas também quando eu trabalhei na Escola Garcia de Lima. Lá também a gente recebia muito, né, alunos dessa forma. Então, eu acho assim, professor Fernando, não existe uma receita, né? Não existe assim uma regra, né, que a gente tenha para poder estar conseguindo chegar até esses alunos, para poder estar
conseguindo transmitir o conhecimento, fazer com que esses alunos participem. Eu acho assim que isso vai muito do dia a dia e da observação que a gente vai fazendo durante o processo de ensino-aprendizagem, né? A gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar muito perto desses meninos, e é o que o Jonathan fala, é tentar pegar naquilo que eles têm a melhor habilidade, né? Porque às vezes o aluno, ele tem a dificuldade num sentido, às vezes de concentração, de leitura, mas ele tem uma habilidade na escrita, no desenho, né? Esses dias eu vivenciei uma situação interessante na escola, que eu tenho uma aluna que, isso lá na Rede Artes, ela tem um pouco de dificuldade, né, de concentração e algumas dificuldades diferentes, mas ela tem muita habilidade na questão de, por exemplo, montar postagens no Instagram. Então eu comecei a ter ideia. Eu pensei, gente, eu posso aproveitar isso de uma forma legal nas minhas aulas. E aí eu fiz a sugestão para ela, olha, quem sabe você não pode, dentro do assunto que a gente está trabalhando, fazer alguma postagem para a gente mostrar para os outros alunos, para a gente apresentar no Instagram da escola. E ela ficou super motivada. Então, assim, é isso, a gente vai observando o aluno e vendo até que ponto que a gente pode conseguir alguma coisa dele. E lá no Garcia, como eu estava, né, inicialmente dizendo, eu passei por algumas situações interessantes. Há uns anos atrás, eu até trabalhava com o pessoal do PIBID na época, né? E eu dava aula numa turma, era uma turma de 3º ano do ensino médio, e nós tínhamos nessa turma 5 alunos surdos e mudos, tínhamos um aluno com síndrome de Down e tinha um aluno com síndrome de Asperger, não sei, alguma coisa assim, que eu estou me lembrando mais ou menos. Mas então era uma sala que ela, né, ela tinha muitas situações diferenciadas ali. Nós tínhamos a professora de Libras que acompanhava o trabalho com os alunos surdos, né, e mudos, e a gente fazia um trabalho em conjunto. E veio o pessoal do PIBID na época. Quem era o meu supervisor na época era o Paulo. E assim, a gente resolveu desenvolver um projeto para trabalhar especificamente com esses meninos. Então, assim, foi uma época, nossa, de muito crescimento, de muita gratidão, né? Porque a gente desenvolveu coisas assim para, né, para alcançar os meninos dentro do que eles conseguiam. E nós tivemos um sucesso muito grande, porque naquela época era muito difícil, por exemplo, o menino sair, menino surdo e mudo, sair do ensino médio e conseguir entrar na universidade. E a gente conseguiu vários alunos daquela turma a conseguirem isso na época, sabe, a entrarem na universidade, a conseguirem o objetivo deles. Então, nossa, foi uma coisa muito gratificante. E as estratégias foram sendo criadas pelos alunos que estavam lá comigo, né, do PIBID, com a professora de Libra. Então, foi assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante também dentro de uma escola. É o trabalho em conjunto, em equipe, né? Porque as ideias surgem. Quando você trabalha em equipe, às vezes um tem uma ideia, o outro tem outra, e a gente vai juntando aquilo e fica muito rico, né? A gente consegue muita coisa dessa forma. Então, não tem uma estratégia. A gente vai criando essas estratégias na medida que a gente vai observando. Muito bom, professora Débora. Muito obrigado pela apresentação, pela resposta, né? Nós teríamos aqui, então, a pergunta direcionada especificamente para o professor Luiz. Então, professor, você comentou, né, durante a sua exposição sobre a importância, né, de mudar a vida das pessoas, e eu acho isso muito interessante, muito bacana mesmo. No entanto, aí, muitos docentes aí dos cursos superiores, eles acabam focando aí na pesquisa, né, em detrimento aí do ensino em si, né? Levando aí muitas vezes a questão da evasão, né? Você tem uma evasão de alunos aí muito forte, porque você não tem um professor focado aí na educação, ele está mais vidrado ali, digamos assim, né, na questão da pesquisa. Aí a pergunta é saber se, assim, dessa forma, você acredita que, de alguma forma, a universidade agindo desse jeito, os professores agindo dessa forma, estariam perdendo aí talentos, né? A pergunta seria essa. Fique à vontade, professor. Realmente, né, assim, a universidade, de certa forma, cada profissional, às vezes ele tem um foco, né, a gente
tem colegas na universidade que gostam realmente de dar aula na graduação. A gente percebe que outros colegas, eles realmente têm uma aptidão muito maior para a pesquisa, né? E muitas vezes a questão não é nem a aptidão, né? É o profissional querer focar só na pesquisa, né? Então, ele vai para uma sala de aula onde ele não está muito preocupado com a didática dele, ele não está muito preocupado com o aluno, não. Ele chega lá, joga lá, e muitas vezes esse profissional ele tem um ótimo conhecimento, né? Geralmente eles têm um conhecimento muito bom, mas acaba que, de certa forma, parece que desenvolve entre ele e o aluno um abismo, né? E o aluno parece que ele não consegue chegar, digamos assim, ao professor. Isso é um problema, né? Porque, às vezes, o aluno acaba indo mal, não porque não gosta, mas porque ele se sente mais distante do professor, muitas vezes ele, às vezes, nem abre nenhum questionamento com o professor, não tira uma dúvida, não tira nada, e acha aquilo difícil, e muitas vezes acabam até largando. A gente vê casos que, às vezes, o aluno fala, não, semestre, quem vai lecionar tal disciplina é ciclano, eu vou fazer esse semestre, não, eu vou largar para o outro, né? Então, isso acontece. E faz sentido, né? Muita gente, às vezes, acaba desenvolvendo, eu não diria um trauma, mas desenvolve aquela coisa de que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, e acaba largando, né? Devido a essas dificuldades. E a gente acaba perdendo mesmo, né? Boas mentes e bons alunos. E se pararmos para pensar, é um ciclo que não fecha. Por quê? Porque se você está na universidade e quer fazer pesquisa, você precisa do aluno de pós, do aluno de iniciação. Você precisa do aluno para fazer a pesquisa, não é você que vai fazer tudo. Não é assim, né? Agora, veja bem, se você não forma o aluno da graduação adequadamente, você não vai ter um bom aluno na pós. Então, você também está se auto-sabotando. Você vai ter problemas na sua pesquisa no futuro, né? Isso é fato. Obrigado, professor Luiz. Muito boa resposta, muito bacana. É isso mesmo. Eu penso exatamente assim. Essas foram perguntas, né, direcionadas, né, para cada professor aqui da mesa. Eu tenho uma pergunta que seria para os três aqui, para a gente tentar uma discussão, né? Essa pergunta seria: qual foi, né, o principal desafio de vocês, né, a ser superado aí durante a graduação de vocês, ou mesmo na trajetória acadêmica de vocês? Não tem necessidade aqui de a gente manter essa ordem rigorosa, né? Primeiro Jonas, da Débora e tal. Como é uma discussão, né? Vocês podem escolher quem que vai falar primeiro. Ou então a gente coloca a professora Débora como primeiras damas, né? E vocês começam a discussão. Tá ótimo. Então, eu acho assim que o maior desafio no meu caso foi conciliar, estudar, cuidar da família, cuidar da casa, né? E, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado, porque eu gosto, como eu falei no início, né? Eu sempre busquei assim reciclar os conhecimentos, eu sempre tive vontade, ainda tenho o sonho do doutorado, isso não é ainda eu ainda não desisti dessa ideia, é uma coisa que eu ainda busco. Mas a minha trajetória ela foi desafiadora nesse sentido, porque o tempo todo que eu estudei, eu tive que ficar conciliando situações. E, no caso de trabalhar na escola básica, né, eu sempre tive que trabalhar em 2 escolas. Então, assim, isso é uma coisa que eu considero um pouco difícil na minha trajetória, né? Talvez se a gente tivesse uma valorização maior do professor no ensino básico, ele poderia ter a chance, né, de seguir a carreira dele intelectual, de conhecimento com mais facilidade. Então, eu acho que isso foi um maior desafio para mim. Na época do mestrado, por exemplo, eu trabalhava em 2 escolas, né? Trabalhava na rede particular, como eu trabalho hoje, e na escola pública. Então, assim, eu consegui uma licença na escola pública, mas eu tive que continuar trabalhando na escola particular. Então, tinha minha casa, minha família, isso tudo foi um grande desafio. Mas eu consegui vencer, né? Eu acho que a gente tem que ter o objetivo, e quando a gente tem esse objetivo, a gente faz por onde.
Mas aí vai muito também da valorização do profissional, né, da escola básica, que eu acho que é uma coisa que é necessária, né, deveria se pensar mais nisso. A correria é grande, né, Débora? Pessoal, fica à vontade. Quem quer falar primeiro aí? Pode falar, Jonathan. Eu acho assim, a minha maior dificuldade durante a trajetória, eu posso falar que foi realmente ali foi o início da minha graduação, né? Igual eu falei, assim, eu não tive a oportunidade de conseguir me dedicar exclusivamente aos estudos. E eu venho de uma realidade assim que venho de colégio público e na minha época havia uma diferença muito grande, né, entre a preparação do colégio público e particular. Então, ao entrar na graduação, eu já tinha certeza do que eu queria, mas eu consegui passar para a graduação, mas ainda eu senti falta de uma base sólida, né? Então, eu tive que correr atrás disso que eu senti falta, para conseguir acompanhar as disciplinas e ainda ter que dividir a atenção com o trabalho, com o cansaço. E aí, depois que terminei, consegui, né, entrar para o mercado de trabalho. E daí, assim, durante a minha trajetória como professor, eu não tenho como falar assim que eu tive alguma dificuldade. Pelo contrário, assim, durante toda a minha trajetória, eu só consegui realização atrás de realizações. Então, acho que só foi o início mesmo ali, que foi, acho que um pouquinho de falta de base que eu senti, né, devido à diferença do ensino que eu recebi, e também conciliar trabalho, graduação e cansaço. Ok, obrigado, professor Jonathan. Professor Luiz agora, né? De certa forma, eu acho que a maior dificuldade foi, assim como o Jonathan, o início da graduação, né? Em relação a eles, eu fui talvez um pouco mais privilegiado, porque eu pude dedicar por conta, porque era integral também, não tinha como, né, não dedicar. Mas o básico do curso de exatas, ele é um pouco cruel, eu acho, assim, né? Porque você entra num curso de química e fica um ano vendo química geral, né? Primeiro semestre você faz geral 1, no segundo semestre você faz geral 2, mas nisso aí você faz cálculo 1, cálculo 2, mecânica clássica, eletromagnetismo, então assim, e você não consegue. Mas peraí, aonde eu vou aplicar isso? Parece que a coisa não conversa. Você vê uma integral de secante ao cubo e pensa, onde eu vou pôr isso na química, né? Então, assim, assim, a gente ainda entra no curso, com 18, 19 anos, eu acho que a gente não tinha aquela maturidade, não sabia o que era universidade. Então, o início, ele foi, assim, meio decepcionante. Você tem que ter tem que ter perseverança, digamos assim, para, né, persistir, e aí passa o primeiro ano, a coisa começa a mudar, e você realmente começa a ver, né? Então, assim, o início do curso de graduação de exatas, ele realmente não é muito legal, não. Que a gente ainda conversava na época com os colegas, a gente brincava muito que era um pouco ingrato, né? Se você pega um curso de direito, por exemplo, logo lá no início, você já vai ter algum advogado dando aula para você, né? Você vai ter algumas dali, você pode ter algum promotor, juiz. Então você vê um profissional que atua na sua cidade, ele está dando aula para você. Você está num curso de medicina, já vai chegar alguém de branquinho lá para te dar aula. Então assim, você tem uma outra motivação. Nós, nas exatas, não, as ciências biológicas também puras, né, as ciências mais aplicadas, o professor, ele é simplesmente o professor, ele está o tempo todo, ou ele faz pesquisa, ou ele dá aula, ele não atua ali fora para levar uma experiência diferente, né? E aí você ainda começa a sofrer com as notas, aquilo meio que vai dando, né? Então, assim, eu acho que isso é o desafio, para mim foi, eu acho que para muitos alunos desses cursos também acaba sendo. Não é fácil. Tá bom, gente. Muito obrigado aí pelos retornos. Tem mais uma questão aqui que eu gostaria de fazer para todos também. Como a gente aí está falando da questão da trajetória da docência
em ciências e química, nós estamos falando aí dos diversos níveis de atuação do licenciado, né? O ensino fundamental, o médio, o superior. Né? Nossos futuros licenciados, eles enfrentarão desafios, né? Muitos deles semelhantes nos 3 níveis de educação. Um desses problemas atuais é o uso excessivo de celular, né? E de mais dispositivos aí eletrônicos de acesso à internet em sala de aulas. Como bem falou aí o professor Jonathan no início, né? Hoje os alunos eles têm acesso a uma grande quantidade de informação, né? E muitas vezes essas informações aí chegam via celular e computador, né? Eu gostaria de fazer a pergunta nesse sentido, né? Como que cada um de vocês enxerga essa questão, né? A gente sabe que o uso das tecnologias aí de informação, elas vieram para ficar e, na verdade, elas são até muito úteis no próprio aprendizado, se forem utilizadas da forma correta, lógico. Mas muito se ouve por aí de reclamações, né, do meio da docência, né, do uso excessivo e indevido aí desses aparelhos. Então, a pergunta que fica aí para vocês 3 da mesa é: vocês têm passado aí por algum tipo de situação dessa, né? Como que cada um de vocês enxerga esse tipo de questão, né, do uso indevido aí dos celulares e demais aparelhos, né? Gostaria de saber como é que vocês acham que essa questão ela deveria ser tratada, né? Segundo o ponto de vista de vocês. É essa a questão, e aí eu libero aí para que vocês possam dialogar a respeito dessa questão. Tá joia, gente? Bom, vou começar então respondendo. Realmente é uma situação que é uma realidade, né, dentro das nossas escolas. É uma situação difícil da gente lidar, eu considero como uma situação difícil. Eu vejo da seguinte forma, é o que o professor Jonathan falou, o professor Luiz também, a gente, né, tem muitas informações interessantes circulando aí o tempo todo, os meninos, eles estão muito focados, né, no celular, ainda mais depois da pandemia, né, a gente criou esse hábito mesmo, não só os alunos, nós como professores também, né, como cidadãos aí, como seres humanos, né, a gente acostumou com essa questão do celular, contato pelo celular, informações através do celular. Então, depois que a gente voltou da pandemia para a sala de aula, foi uma situação difícil da gente conseguir controlar, lidar com isso aí no dia a dia com os alunos. Eu vejo a tecnologia como uma vantagem dentro da escola, mas aí, como o professor Fernando falou, a gente tem que estar sabendo como utilizar isso. Né? Hoje em dia a gente tem propostas pedagógicas, onde a gente tem a utilização do celular, a gente tem a utilização das tecnologias de modo geral. Mas, assim, eu acho que dentro de uma escola, a gente tem que ter regras, né? Os alunos, eles têm que ter uma liberdade, né? Eles têm que ter um posicionamento, né? Mas eles precisam de limite, né? Eles precisam de regra. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser trabalhada também dentro da escola. Então, é saber a hora que pode ser utilizado, a hora que não pode, né? E entender que tem que respeitar a situação. Então, assim, realmente são coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que a gente tem que estar trabalhando, mas como professores, a gente tem que voltar à visão do aluno para isso também. A gente está ali preparando ele não só para adquirir conhecimento, mas para ter uma vivência lá fora. E qualquer coisa, né, que a gente faça na nossa vida fora da escola, a gente vai seguir regras, seja numa empresa que a gente for trabalhar, né, seja em qualquer lugar que a gente vá frequentar dentro da nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, a gente tem que ter essa visão de limite, de regra. Então, acho que a escola, ela tem que trabalhar em conjunto nisso, né? A direção pedagógica, os professores, né? E os alunos entendendo que existe um momento que eles podem usar ou não. E o professor cobrar isso em sala de aula, né? Às vezes é chato, às vezes a gente tem que, né, chamar a atenção do aluno, tem que ser insistente, guarda o celular, vamos focar aqui na aula. Tem isso, né? Mas eu acho que isso também faz parte, a gente não pode desistir disso, não, das regras e do limite. Eu acho bem interessante. Desculpa, Fernando. Não, desculpa, professor. Eu acho bem interessante essa fala da professora Débora, né? A questão do impor o limite, né? Colocar as regras, e não de uma forma punitiva, não bater de frente, né?
Porque se bater de frente vai gerar vários questionamentos no aluno que ele não vai entender, e muitas vezes ele não vai querer entender. Então, levar o aluno nessa reflexão de que a tecnologia ela é importante, né? Porque proibir, bater de frente é retroceder. Agora, fazer com que o aluno entenda que aquilo é importante para o crescimento dele, acho que é a melhor forma, sim, de lidar com essa situação, né? Vamos ter os contratempos, aquele aluno que ainda não vai conseguir passar por essa reflexão, vamos ter que ali chamar atenção, conversar com ele, mas a forma como nós abordamos aquela situação também faz toda a diferença, né? O professor pode simplesmente pegar o aluno e colocar para fora da sala de aula, uma forma punitiva. Mas se o professor chamar o aluno para conversar e de uma forma que o aluno não fica constrangido naquele momento, pode ser um momento pós-aula, sabe? Falar ao aluno, olha, nesse momento você estava usando o celular, não é um momento ideal. Ele começa a fazer uma reflexão e durante a aula mesmo, se for necessário, ele vai pedir autorização. Professor, estou com uma dúvida aqui, será que a gente podia pesquisar? E aí já começa a ficar ali um equilíbrio. A aplicação da tecnologia no momento certo e para o crescimento, e justamente não para o excesso de informação, e sim para a construção do conhecimento. Eu acho que eu sofro mais do que os colegas aí com o celular, né? Porque na universidade você não tem muito, né? Eu, particularmente, assim, eu não vou chegar lá e bater de frente, ninguém vai usar celular na minha aula, que não sei o quê, que muitas vezes até o da gente, se a gente esquecer, ele toca no meio da aula, né? Mas eu costumo, às vezes, também não fico brigando porque está no celular, eu acho que é aí que entra aquela questão que você tem que fazer a sua aula ser atrativa para o aluno dar uma pausa. Mas vira e mexe, alguém vai lá, dá uma olhada no Zap, isso não tem muito como fugir. Agora, tem alunos que se você vai percebendo, né? Porque o professor ali na frente, eu falo para eles, gente, não adianta pôr no colo, eu vejo, aqui a gente vê tudo, não tem como. E às vezes incomoda um pouco isso. Mas tem alunos que às vezes quer ficar o tempo todo, né? Então, esse aluno, muitas vezes, quando eu chego na chamada, por exemplo, fulano, presente, aí eu dou aquela brincadeira, né? Só no corpo, né? Porque a alma estava no celular aí o tempo todo, né? Então você vai dando uma tiradinha, outra hora encontra no corredor, maneira no celular que está te prejudicando. Mas assim, parar a aula para ficar brigando, chamando atenção, eu particularmente não faço isso. E tem um lado aí também, às vezes, positivo. Eu lembro até foi esse semestre, estava dando aula de Química Geral no curso de Física. A aluna virou para mim e falou assim, professora, a constante de Planck que o senhor colocou aí, ela já não é bem isso aí não, já mudou um pouquinho. Eu falei, tá, mas aí é lá, né, 60ª lá depois da vírgula, não tem problema. Então, assim, o que ela fez? Ela foi no celular, foi no Google, buscou lá e viu que a constante que está no livro, na verdade, ela já está um pouquinho, né? Então, tem esse lado também. Então, assim, eu acho que não tem receita. Não tem receita, tem que conviver e tentar ir aparando as arestas, digamos. Ok, pessoal, muito obrigado pelas contribuições aí. Gente, a gente tem mais alguma contribuição que vocês queriam dar em relação a esse assunto? Porque aqui já está indo para 8h20, aí, se não tiver, eu já abriria aí para a pergunta dos nossos convidados que estão assistindo aí via YouTube. Professor Fernando, a utilização do celular, né, muitas vezes ela pode ser, muitas vezes ela até nos ajuda. Como eu trabalho com crianças e adolescentes, né, eu tenho uma prática durante a minha aula que eu monto umas perguntas e os alunos respondem para mim através da leitura de QR Codes. Então são plaquinhas que eu imprimo, né, lanço as perguntas no quadro e os alunos levantam as placas e através da leitura do celular já vem a resposta, ele já tem um resultado. Então, o aluno também, observando o professor, sabendo utilizar essa tecnologia dentro da aula, isso já começa a se tornar um condicionamento dele. Olha, meu professor também está usando, mas ele tem um momento certo para usar, sabe? Então, são estratégias de condicionamento que, pelo menos no ensino fundamental, no médio, assim, às vezes dá certo, né? Sim, é isso que eu tinha comentado, né? A tecnologia está aí, mas ela não precisa ser um vilão, né? Se você sabe usar ela, né, a seu favor, né, a favor do ensino,
é possível de fazer isso, né? Você acabou de dar um exemplo aí de usar isso aí como ferramenta, né? A gente tem que lutar aí e trazer o celular para o lado do bem, digamos assim, né? Usar para o ensino, né? Correto, é isso mesmo. Pessoal, mais alguma contribuição? Que nós temos aqui algumas perguntas de alunos. Nós podemos, então, finalizar aqui as perguntas do moderador com vocês para passar para os alunos? Só um instante, então. Você está sem o áudio, Fernando. Fernando, você está sem o áudio. De novo, né? Esqueci. Desculpa, gente. Vou voltar aqui. Na verdade, eu estava agradecendo de novo. Agradecer vocês aí, né, pela contribuição. E foi aí uma excelente discussão hoje, né? Acredito que foram bem produtivos, esclarecedores. E certamente dá respaldo aí e orientação, né, para próximas discussões aí entre os próprios discentes que nos assistem e demais participantes. Eu vou passar agora o momento agora de perguntas aos nossos convidados. Tem algumas perguntas que já me foram passadas aqui. Eu vou até copiar e colocar elas aqui no chat para facilitar. Essa pergunta é da aluna Luciana Silva. Ela pergunta a vocês qual seria o conselho que vocês dariam, né, para quem está fazendo aí uma faculdade à distância e em meio às diversidades que vem o pensamento, vem o pensamento de desistir, né? O que vocês fariam nessa situação, né? Alguém se prontifica? Eu acho que, assim, diversidade você tem todos os dias. Não adianta. Ou fazendo o curso ou não fazendo, você vai ter diversidade. Na questão do desistir, eu penso o seguinte. Eu costumo dizer para os alunos, né, que o tempo ele é algo que ele não volta, né? É tipo assim, atirou uma pedra, já era. Falou uma palavra, já foi. E o tempo é assim também, né? Ele não volta. Então, vamos supor, se você está... Vamos pensar assim, faz uma conta simples. Você, com mais 3 anos, você se forma. Tá, aí você fala, nossa, eu ainda preciso de 3 anos para me formar, eu não vou aguentar isso. A questão é o seguinte, o tempo passa. Aí você desiste, esses 3 anos vão passar assim. Aí você vai olhar para trás e falar, nossa, se eu não tivesse desistido, eu já estaria formando. Tá? Eu acho que é a pior sensação possível, né, nesse aspecto. Na minha visão, assim, desistir é uma palavra que a gente deve cortar do nosso vocabulário. A não ser que seja assim, você esteja fazendo um curso que não é aquele curso, né? No decorrer do tempo que você está estudando, você percebeu que não é aquilo que você quer, aí tudo bem, você pode desistir e começar uma outra coisa que de repente vai te chamar mais atenção, que vai te, né? Vai ser bom para você. Agora, desistir porque você encontrou obstáculos, aí não, né? A gente tem que ter persistência naquilo que a gente faz. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Fácil nunca vai ser. Então, assim, eu acho que tem que continuar. Na verdade, assim, os dois professores já responderam muito bem, né? Desistir não é o melhor caminho. Nós vamos encontrar realmente dificuldades, e aí, em qualquer lugar, vai ter dificuldade. Então, se eu for desistir a cada dificuldade, nós vamos ficar estacionados. Então, se está tendo dificuldade, respira, tenta pontuar aquilo que está difícil e, a partir daquilo, bola para frente, porque daqui a um tempo vai vir ali o sucesso, né? Tão almejado. Eu acho assim, existem estratégias, né? A gente tem que, às vezes, pedir ajuda, né? Às vezes a gente fica numa situação que a gente se fecha para aceitar ajuda, para procurar um outro caminho. Então, sempre tem outros caminhos, né? Então, a gente tem que estar com uma visão, assim, mais positiva, mais
persistente e de né, aceitar ajuda. Tem sempre alguém que pode ajudar, né? Eu concordo, eu faço coro aí. Ainda me dá agonia, né, se começar um negócio e não terminar, né? Se tiver difícil, eu vou de teimoso, né, até o fim. Vou procurar aqui tem uma outra pergunta. Na verdade, essa acho que foi direcionada a mim. Vou copiar aqui. Vou aqui no chat. Eu só não sei qual foi a pessoa que mandou. Mas a pergunta foi essa, né? Quanto ao tipo de professor, eu acredito que isso aqui foi em relação, quando o professor Luiz estava falando, que eu acho que ele estava falando em relação àquele tipo de professor punitivo, eu acho, né? Então, qual a maneira que o discente ele poderia se aproximar desse professor, para que ele não seja prejudicado, né, num aprendizado aí de EAD, né? Eu acredito que seja geral, mas ela colocou que EAD, porque deve ser o caso dela. Né? Eu costumo falar assim para o aluno, né? O aluno, acho que ele tem direito de chegar para o professor e falar de situações, né? Se ele achar que existe algo de errado na forma dele lidar como docente, né? Quando o aluno ele procura coordenação ou a direção ou algum outro órgão aí, às vezes acontece de ter alguma dificuldade. Aí eu penso assim, né? Questão ética, né? A coordenação, a direção, ou seja lá quem for, chegar no professor, dependendo do que é, eu não sei o que é, né? Mas pode ter algumas questões éticas aí que barrem de alguma forma. Mas o aluno, diretamente com o professor, ele pode perguntar e discutir com ele o que ele quiser. Agora, tem formas de se perguntar, né? É uma forma educada, né? Você tem forma de chegar no professor e expor a ideia dele, mostrar qual que é a situação, que ele acha que não está bom assim, que assim, assado, e eles dois discutir, eu acho isso completamente natural e normal, né? É isso que eu tenho de responder em relação a essa questão, é isso. Eu acho que o aluno ele tem total liberdade de chegar para o professor dele e discutir a maneira como ele está dando a disciplina. Novamente, né, tem formas de fazer isso, a gente não pode fazer isso de uma forma que beire aí, né, entre aspas, aí, a ignorância, né? A questão ética permeia tudo, né? É isso. Deixa eu ver se tem uma outra questão aqui. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Acho que foram essas. Pessoal que nos ouve aí do YouTube, ainda tem tempo aí de vocês escreverem alguma pergunta aqui para a nossa mesa redonda. Nós estamos aguardando aqui. O Fernando, em relação a essa última pergunta, eu vejo duas maneiras, né? Você tem a possibilidade, às vezes, de você querer falar para o professor que a metodologia dele, como ele está fazendo, não está de acordo, você não está conseguindo aprender, ou então você não está entendendo muito o que ele passa, digamos, né? Sim. Então, assim, seriam duas formas de atuar. Eu acho que se você não entende, talvez, alguma coisa em sala de aula ou algo, eu acho que vale a pena você procurar o professor para tirar dúvida, para perguntar, para buscar esclarecimento sobre o conteúdo. Eu sempre percebi, assim, por mais fechado que seja o professor, ou por mais rígido, ele sempre se abre quando alguém se interessa pela matéria dele. Né? Ele sempre, geralmente, eles mostram boa vontade nesse aspecto, né? Agora, em questionar a metodologia, é o que você falou, né? Tem que saber como que vai mencionar, porque aí vai depender muito da personalidade, né, do professor. Sim, exatamente. Só aguardar aqui, que parece que tá vindo aí mais uma pergunta. Estou só aguardando aqui, que está chegando para mim. Só um instante, gente.
Professor Luiz, a hora que teve uma fala sua que você citou sobre questionar a metodologia, né? Não é a forma correta de se abordar o professor. Ao invés de questionar, seria mais fácil expor qual que está sendo a dificuldade, né? Quanto àquele conteúdo que está sendo passado. Porque aí não vai passar para esse ponto ali do desrespeito, né? Conforme o professor Fernando havia citado. Então, tem a forma de falar, de ter uma conversa saudável. Então, olha, eu não me enquadrei dentro dessa metodologia, então, professor, estou com essa dificuldade, será que tem como me ajudar, me orientar para eu poder conseguir acompanhar o conteúdo? Acho que esse seria um diálogo mais saudável, né? Não, é isso mesmo. Dependendo de como chegar e falar, a coisa não vai. Eu já vi casos que o negócio foi parar na ouvidoria. Ia para a ouvidoria pedia coordenação para responder, aí passava um tempo aqui, tornava a voltar, tornava a ir, não mudou nada, não resolveu nada e vira queda de braço, infelizmente. Gente, nós temos uma outra pergunta aqui, a pergunta é da Ana Gomes, né? Ela, na verdade, ela quer saber em relação ao uso de celulares aí que a gente estava mencionando aí pelos alunos, a ideia é fazer com que essas regras elas sejam mais leves, né, mais fáceis de aceitar aí para os alunos. Como o professor poderia fazer isso, né? A pergunta foi essa. Eu acho que é tentar fazer com que essas regras se tornem combinadas. Porque um não sem um porquê, às vezes para quem está ouvindo pode ser meio assustador. Você não pode usar. Mas a partir do momento que você fala o porquê ele não pode usar e naquele momento específico, acho que se torna muito mais compreensível, muito mais fácil e muito mais acolhedor, né? Então é tentar converter essa regra em combinados. Realmente é uma regra, mas a forma como ela é passada vai se tornar muito mais fácil a compreensão do aluno e a resposta positiva dele com relação a isso. Ok, obrigado, Jonathan. Boa pergunta, né? Como podemos fazer isso? Eu acho que não tem uma resposta precisa, né? Assim, o uso de celulares no ensino médio, fundamental, ele é um pouco diferente do que a gente enfrenta na universidade, eu acho, né? Eu acho que na universidade, eu acho que a melhor maneira é você tentar fazer com que o aluno se interesse mais pela sua aula do que pelo celular em si. Mas um pouquinho ele vai acabar usando, não tem como fugir muito disso. Certo. Só estou verificando se tem mais questões. Bem, parece que a gente não tem mais questões do público. Então, gente, a gente chega ao fim, então, da nossa mesa redonda. Eu agradeço, né? Venho agradecer aqui novamente a presença, né, e as excelentes contribuições, né, dos professores aqui. E obrigado por terem aceitado aí o nosso convite e abrilhantar aí a nossa noite. Eu gostaria que vocês passassem uma mensagem final aí para os nossos estudantes, as pessoas que estão assistindo aí a mesa redonda. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, as contribuições realmente foram grandes aí por parte dos colegas, espero que os ouvintes também tenham aproveitado, e a mensagem que eu deixo é, lutem pelos sonhos, né, não se entreguem aos obstáculos, né, nunca desistam aí, corram atrás, a vida não é fácil, mas vale a pena tentar. Quero agradecer também pelo convite, né? Foi um prazer enorme estar aqui, contribuições incríveis.
E eu acho que o que eu tenho para falar é a mesma coisa que a professora Débora disse, né? É não desistir. Estar dentro da sala de aula é uma presença, é uma, até fugiu aqui a palavra, é uma sensação maravilhosa, né? Estar dentro da sala de aula, a prática ali, o ser professor é algo incrível. Então, você poder participar ali da construção do conhecimento, eu acho que não tem nada que pague isso, principalmente quando você recebe o retorno dos alunos. Vamos ter dificuldades, vamos ter ali algumas diversidades, mas é um crescimento diário. Então, assim, é uma realização diária. Então, se está difícil, continua, você vai chegar nos seus objetivos, vai atingir os seus sonhos, e a recompensa de estar dentro da sala de aula é algo assim que não tem como explicar. Obrigado, Fernando, pelo convite, tá? Assim, o desistir, eu acho que marcou a gente, né? A pergunta do desistir, né? Eu só tenho a dizer o seguinte, que tudo é momento, é passageiro, nada na vida dura para sempre, né? Então, as adversidades também vão passar, tá? E eu acho que desistir é muito forte, e a gente cresce, na verdade, perante as adversidades, né? A gente parece que começa meio que tipo um angu, algo assim, e vai se tornando uma pedra perante as adversidades, né? Então, o caminho é esse mesmo, tá? Tem dias que realmente as coisas não são fáceis, mas a gente tem que lembrar que nada dura para sempre, tá? Tudo é fase, tudo passa, né? E daqui a pouco as coisas mudam. Ok, pessoal, muito obrigado aí pelas contribuições de vocês, novamente. Então, nós chegamos aí ao fim da nossa mesa redonda de hoje, e já me despedindo, eu quero agradecer, né, ao servidor Rian Martinelli, técnico em tecnologia da informação, que gentilmente aí aceitou o convite para realizar essa transmissão. Agradecemos aí ao Ricardo Brasil também, que criou a arte de divulgação desta mesa redonda, bem como a equipe da Diretoria de Comunicação da UFVJM, que nos auxiliou na divulgação. Aos que nos acompanham via canal do YouTube da EAD UFVJM, o nosso muito obrigado. Até o próximo evento. Até mais, gente.